aqueles que estão cansados e abatidos, Senhor. Dá esperança, aumenta a sua expectativa e a esperança de cada um de nós para vermos a nossa redenção, vermos o nosso Redentor, Senhor. Assim, Pai Santo, eu te oro conforme essa palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Creio que, menos a irmã Vanessa, os demais já leram o livro de Jó, já se debruçaram no livro de Jó e já aprenderam sobre a paciência de Jó. Como Jó foi um homem paciente em meio à tribulação. Como Jó foi alguém que foi provado, foi tentado pelo diabo, mas provado e aprovado por Deus. Em meio a todas as aflições, que nós vamos só um pouco passar por cima, onde Jó é provado, perdendo todas as suas prosperidades, um homem muito rico, um homem muito próspero, que Deus o abençoava, mas em um certo momento da sua vida, Deus permitiu que tudo fosse tirado dele. As suas riquezas, os seus familiares, os seus conservos, tudo que Jó tinha, Deus permitiu que foi tirado. Foi colocado também em Jó uma doença, uma lepra. E Jó foi desprezado entre a sua geração ali, foi rejeitado. Imagine aquele que outrora era considerado como alguém que era louvado, que abençoava os pobres, alguém que era um homem que sempre tinha uma palavra de Deus, agora era desprezado por todos. Vivia na sarjeta, onde nem os seus próprios amigos ali viam algo de bom em Jó. Ao contrário, viam em Jó pecado, acusavam Jó de ter voltado as costas para o seu Deus, acusavam Jó de voltar-se contra Deus, de ter cometido pecado. E diante dessa injustiça, nós temos Eleazar, Bilbalde e o outro amigo de Jó, 3 amigos que começam a questionar e a argumentar com Jó a ideia de que Jó era alguém que tinha transgredido a lei e que estava padecendo aquilo por causa do pecado que Jó tinha cometido. Como de fato era a cultura, assim como quando Jesus veio, a cultura dos judeus ainda era que alguém só poderia sofrer se ele houvesse cometido pecado. Nós temos o exemplo daquele homem que nasceu cego, e os discípulos dizem: quem pecou? Ele ou os pais dele, para que ele nascesse assim? Jesus disse: nem ele nem os pais deles, mas foi para que a glória de Deus fosse manifesta através dele. Então, essa cultura vinha na cultura judaica, e aqui nós vemos que no tempo de Jó também. Mas Jó era alguém que tinha uma iluminação, tinha discernimento, sabedoria da parte de Deus. E aqui nós vemos como Jó retruca e vê que nele mesmo ele não tinha cometido pecado, mas sim que a mão de Deus pesava sobre ele. E dentre os seus lamentos, aqui nós temos a ideia de que Jó aqui está combatendo a ideia de que ele era justo em meio às acusações de seus irmãos, dos seus amigos ali. Então, veja o brado de Jó no verso 23, quando ele diz: quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em um livro, gravadas em livro. Veja, esse é o brado de alguém que está sendo injustiçado, alguém que está sendo acusado injustamente. Então, a ideia do texto é o desejo de Jó de querer que aquilo que ele proferisse naquele momento, aquilo que ele proferisse, é a ideia de que ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, outra vez se levantará sobre a terra. Então ele está usando aqui, dizendo assim: olha, quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem agora gravadas em livro. Então, diante da injustiça, da acusação que Jó era pecador, Jó expressa o seu desejo de que as próximas gerações pudessem julgar a sua causa, que as próximas gerações pudessem ver aquela causa entre ele e os seus amigos e dizendo: olha, eu estava correto. Então Jó almejava isso e desejava, por isso ele disse: quem me dera. Ele desejava e ansiava que aquele acontecimento histórico que ele estava passando pudesse estar gravado para que todos vissem. Aqui também é uma oração de Jó. Nós vemos um brado de um homem aflito, querendo a justiça, querendo que fosse julgada a sua causa. Então nós vemos aqui que, como eu falei ontem na abertura do culto, que ele não sabia aquilo que se passava no mundo espiritual.
Ele não sabia que o Deus de Israel tinha permitido que ele estivesse passando por aquelas aflições. Então Jó brada e Deus ouve a voz do aflito. Eu quero trazer uma aplicação para a sua vida. Que em meio às aflições, em meio às adversidades, nós devemos clamar ao nosso Deus por justiça. E a Bíblia diz que os olhos do Senhor, eles estão sobre toda a terra, contemplando os maus e os justos. Então, o Senhor não está à parte o que acontece conosco. O Senhor não está à parte o que acontece com cada um de nós, porque Ele sonda os corações, Ele sonda as mentes, Ele tudo vê, tudo está transparente diante de Deus. Então, quando Jó brada essas palavras, o que acontece